Glória a Deus. Vamos então dar início com a mensagem dessa noite, em nome do Senhor Jesus, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha nos visitar, venha permanecer conosco, venha de Oriareclai, de Canteai, trazer tudo que nós precisamos para compreender a profundidade, as riquezas, a glória das Escrituras Sagradas, porque elas vêm e decorrem do coração do nosso Pai para nós, para o nosso ensino, para a nossa edificação, para a nossa purificação, para a nossa libertação, para a nossa edificação, para a nossa santificação e para nos abençoar de uma forma completa e poderosa, como só o nosso bom Deus pode e sabe fazer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abra nosso entendimento, ilumina, Senhor, os olhos dos nossos corações, nos dê discernimento, ó meu Deus, compreensão de tudo que nós precisamos. Ó Deus, revela, fala com cada um diretamente, poderosamente no íntimo, no âmago do seu ser, para a glória do seu nome. Nos abençoa, Senhor, com a mensagem dessa pregação, dessa noite, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Torna essa palavra viva, Senhor, poderosa, transformadora, libertadora, purificadora, santificadora, abençoadora para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos então dar início lendo em Mateus 24, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, verso de número 12. Glorificado seja o nome do nosso bom Deus, glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gloriarelai, glorificai de canteai. Nos diz assim o nosso Deus na sua palavra, Mateus 24, 12: E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Vamos repetir. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos hoje falar, conversar, compartilhar com você que vai nos ver depois através dos canais pela internet, e também vocês, os presentes nessa noite. Nós vamos então falar sobre o tempo que nós estamos vivendo. Nós vamos meditar aqui em algumas passagens bíblicas e fazer alguns comentários sobre o tempo presente, esse tempo que se chama hoje, o tempo que nós estamos vivendo aqui na terra. Vamos ler agora no mesmo capítulo 24 de São Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, os versos 37 a 39, nos diz assim a palavra do nosso Deus: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós sabemos que o Senhor Jesus voltará até as nuvens, da mesma forma como ele subiu, conforme está registrado ali por declaração dos anjos que foram enviados para falar e também, por que não dizer, consolar os discípulos. Quando Jesus subiu, ascendeu para retornar ao seu lugar de glória, de majestade lá no céu, ele foi subindo até que as nuvens o envolveram, o cobriram, e ele desapareceu em meio às nuvens. Os discípulos ficaram ali olhando ele subir até que ele desapareceu por completo. E aí os anjos vieram e falaram, comunicaram então com os discípulos, que da mesma forma como eles o viram subir, ele retornaria, e ele retornará. Gloriariclai, Deoriclai, Decanteai. Então nós sabemos que o Senhor Jesus
virá arrebatar a sua igreja, buscar a sua noiva, e assim, ao soar da trombeta, melhor dizendo, os mortos ressuscitarão em primeiro lugar, antes dos vivos. Os que estiverem vivos estando vivos, vão também subir. Porém, para subir e encontrar o noivo, o Senhor Jesus, ainda nos ares, nós já precisaremos deixar desse tabernáculo, desse corpo, dessa morada que pertence aqui à terra, e nós receberemos um corpo celestial, um corpo glorificado, para que assim nós possamos encontrar o Senhor Jesus. Primeiro os mortos ressuscitarão, receberão vida, mas não naqueles corpos que já foram deteriorados, um novo corpo, e vão então a alma, o espírito e esse novo corpo encontrar com o Senhor Jesus. E nós, os que estivermos vivos, se é que nós estaremos vivos, também subiremos, recebendo um novo corpo. É como se nós nos despíssemos da roupagem que nós estamos vestindo e nos vestíssemos de uma nova roupagem, porém essa celestial muitíssimo superior a esse invólucro, esse corpo, essa morada para a nossa alma e para o nosso corpo, porque é perfeito, um corpo glorioso e perfeito como Deus criou para o homem. Amém? Glória a Deus. Então, o que nós temos visto hoje? Vamos ler aqui e depois vamos comentar. Ainda em Mateus, no capítulo 24, versos 3 a 5 agora, nos diz assim o nosso Deus na sua palavra: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Então nós sabemos que existirão falsos profetas, falsos cristos. Já não haja nos dias de hoje, mas muitos virão de uma forma mais acentuada, fazendo alguns sinais, alguns prodígios e se proclamando como Cristo. E tudo isso faz parte de um plano que Deus permite que aconteça, porque Ele sabe, Ele tem os seus propósitos dentro de tudo que acontece. Então, por causa do pecado, dos nossos pecados, especialmente o pecado de uma forma geral da humanidade como um todo, Ele permite que muita maldade aconteça por causa do pecado mesmo, do pecado humano mesmo. Não é que Ele é mau, Ele permite. Ele não gostaria que assim acontecesse, mas Ele permite, e Ele se aproveita dessas situações onde Ele, até por uma questão de justiça e fidelidade a Ele mesmo e a sua palavra, Ele precisa permitir que algumas consequências, ou muitas consequências, sobrevenham como decorrência dos pecados, dos nossos pecados. E assim Ele trabalha, Ele usa tais situações em prol do cumprimento da realização dos seus planos, e especialmente o maior de todos os planos já se cumpriu em grande parte, que é o plano da redenção através da salvação que há em Cristo Jesus. Mas essa obra ainda não está completa. Nós ainda estamos salvos, mas estamos ao mesmo tempo desenvolvendo a nossa salvação. O que nós temos falado sempre procurando deixar claro que nós não podemos agora cruzar os braços, não preciso fazer mais nada, porque o Senhor Jesus já conquistou a salvação por mim, e agora estou vivendo o tempo da graça, e posso ficar tranquilo, e posso até pecar, não tem nenhum problema. É assim? Claro que não, né? Misericórdia. Então, nós precisamos buscar a santificação, um processo gradual e contínuo, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? Isso está na Bíblia, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus se cumpre toda ela, integralmente. Glorificado seja o nome do Senhor.
Então, nós, muitos virão em nome, se proclamando como se fosse o Cristo, mas é claro que não será ele, porque Jesus não vai pisar novamente na terra antes desse arrebatamento. Depois do arrebatamento, em um outro momento, em um outro tempo, Jesus aí sim virá na terra novamente, mas antes do arrebatamento da igreja, da noiva, ele não virá, ele virá somente até os ares, e depois é que ele virá novamente, mais adiante, que ele virá pisar novamente lá no Monte Sião. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos seguir aqui a leitura agora dos versos 6 a 8. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Nós já pregamos sobre isso antes. Nós sabemos que as mulheres grávidas, quando elas estão na iminência de dar o parto, de trazer a criança à luz, a criança nascer, ela começa a sentir as contrações, que são as primeiras dores, e são dores que incomodam, é claro, pelos relatos que nós conhecemos, mas não são assim tão fortes, ou quem sabe insuportáveis. A dor forte mesmo acontece na hora do parto. Então essas primeiras dores são coisas como essas que nós temos visto acontecer, já estão acontecendo há muito tempo já estão acontecendo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fome e todas essas coisas que nós temos visto acontecer. Então, não está assim, tão longe o retorno do Senhor Jesus. Então ele diz: quando vocês ouvirem falar dessas coisas, ainda não é a hora, ainda não chegou o tempo, mas já está na iminência de acontecer. Vamos seguir na leitura agora, dos versos 10 até o 14, de Mateus 24 ainda. Nessa época, ou seja, nessa época dessas primeiras dores, desses acontecimentos, rumores de guerras, tem acontecido guerras no mundo? Tem, né? Nós temos notícias das principais guerras que chegam, as notícias até a nós. É a guerra que está acontecendo lá em Israel, já faz um bom tempo, né? Já completou um ano, em outubro passado, desde que houve aquele atentado terrorista lá, contra cidadãos, né? Não só naquela festa que estava acontecendo ali na próxima divisa da faixa de Gaza, mas também nos kibbutz, né? Onde eles invadiram, mataram pessoas inocentes, famílias, crianças, idosos, enfim, coisa terrível. E agora temos também já, se eu não me engano, 3 anos, completaram já, se eu não me engano, 3 anos que houve a invasão lá da Ucrânia. A Rússia, os exércitos da Rússia, as forças armadas, né, invadiram a Ucrânia, e está uma guerra terrível lá. Muitas pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas ucranianos tiveram que abandonar as suas casas do seu país, e muitos que ficaram continuam morando lá ainda, outros estão guerreando, muitos já morreram de parte a parte, tanto os russos quanto os ucranianos. Misericórdia. E não são só essas guerras, sempre existiram guerras e continuam existindo na África, em vários países, sempre tem algum tipo de guerra, enfim, pelo mundo afora. Nós sabemos que infelizmente tem isso. E agora nós temos as guerras urbanas, por exemplo, não só lá, mas no Rio de Janeiro, onde os noticiários estão sempre trazendo as informações. As guerras estão acontecendo à luz do dia, no meio das ruas, tiros para cá, tiros para lá, nas favelas, balas perdidas matam pessoas inocentes, coisas terríveis.
nas grandes cidades, nas grandes capitais, enfim, as guerras estão aí, à luz do dia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então nós vamos aqui ler os versos 10 a 14. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Olha só. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Isso tem acontecido em certa medida. Por quê? Porque, por exemplo, você pega hoje, nós temos a liberdade de comunicação, os meios de comunicação são acessíveis a qualquer pessoa. Qualquer pessoa cria lá um canal no YouTube. Eu mesmo tenho meu canal no YouTube, que eu uso para postar as mensagens. E qualquer pessoa então usa os meios de comunicação, Facebook, WhatsApp, Twitter, enfim, todas as mídias aí disponíveis, internet de uma maneira geral, e fala o que quer, até mesmo usando o nome de Deus, usando a palavra de Deus, muitas vezes de forma distorcida, outras vezes para obter algum retorno financeiro, enfim, cada um sabe de si e Deus sabe de tudo. Mas nós precisamos estar atentos para não sermos enganados. A única forma de nós não sermos enganados depende basicamente de dois ou três procedimentos nossos, que é leitura da Bíblia constantemente para conhecermos as Sagradas Escrituras, leitura, estudo, exame, meditação. Esse é um kit completo. Orações constantes com jejuns periódicos ou constantes para nos santificarmos mais, para que nós possamos também assim estarmos com o nosso coração, nosso espírito sensível a Deus, para ouvir Deus falar conosco, e vigiar muito, examinar muito tudo que nós temos visto, ouvido, tudo que tem acontecido à nossa volta, orar, levar a Deus: Senhor, isso é assim mesmo? O Senhor está nisso? Isso, a verdade, onde está a verdade aqui, Senhor? Me mostra o engano, não me deixe ficar enganado. Enfim, nós temos que orar, porque somente o Espírito Santo de Deus é que tem poder para nos alertar dos perigos, dos enganos, porque o diabo usa, a principal arma dele, a principal estratégia dele é enganar as pessoas. Foi assim desde o começo, lá no jardim. Enganou Eva, seduziu e enganou Eva, também Adão, e a partir daí ele tem tido êxito, usando essa mesma estratégia, além de outras coisas, mas especialmente o engano. A tentação do Senhor Jesus, ele tentou enganar o Senhor Jesus usando as próprias Escrituras, que ele conhece muitíssimo bem, só não obedece, mas ele conhece, e assim todos os demônios. Então nós temos que estar atentos com as aparências das coisas. As aparências muitas vezes enganam. Nós não conhecemos o coração, nem o nosso próprio coração nós não conhecemos perfeitamente, somente Deus conhece. Então nós precisamos muito de ter essa comunhão, esse interesse em estarmos examinando todas as coisas, examinando o comportamento das pessoas, o que elas falam, o que elas fazem, não para condenar, mas para não sermos enganados, e também para não nos conformarmos. Nós não podemos nos conformar com o padrão mundano, porque esse padrão que nós temos visto aí quer dar uma imagem, passar uma imagem, uma conotação de que as coisas são assim mesmo, é normal, é natural, está tudo certo, não tem problema, não tem nada errado. Misericórdia. E está quase tudo errado, infelizmente, nesse padrão mundano, porque o sistema do mundo ele é influenciado, governado por Satanás. Nós falamos disso recentemente. Então nós precisamos muito de estarmos em comunhão com Deus, de termos um relacionamento de intimidade com Deus. Como é que eu faço para ter um relacionamento de intimidade com Deus?
olha, Deus é o seu Pai, Deus é o nosso Pai, o Senhor Jesus é o nosso Senhor, e Ele também é o nosso Pai. Então e é nosso amigo. O Espírito Santo está conosco, está junto de nós. Se nós quisermos que Ele permaneça e desejarmos e cultivarmos um bom relacionamento com o Pai, com a Trindade, Ele estará o tempo todo conosco. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Foi o que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos através do Espírito Santo. Ele está conosco hoje. Então nós devemos ter esse relacionamento, embora nós não possamos ver a Ele, mas nós devemos, pela fé, cultivar em nossos corações esse relacionamento com Ele. Se eu não estou conseguindo me relacionar, eu não consigo perceber a presença de Deus na minha vida ou na sua vida, se você não consegue, ore, jejue, peça, clame, assim Deus virá, amém? E Ele vai aos poucos, você vai desenvolvendo essa capacidade de se relacionar com o Senhor como se Ele estivesse fisicamente presente, embora Ele esteja em espírito, nós não possamos ver, mas Ele está presente para quem quer agradar a Ele, para quem quer obedecer a Ele, para quem quer ter relacionamento com Ele, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos aqui reler, não leio, agora nem lembro se eu li todos os versículos, mas vamos ler novamente, do 10 ao 14. Nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, já tínhamos lido, né? E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Foi o primeiro versículo que nós lemos, né? Por causa da multiplicação da maldade, o amor de muitas pessoas se esfriará. Verso 12, 13 e 14. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. Se a pessoa desistir, desviar antes do fim, antes do final, vai perder a salvação. Misericórdia. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. Então tem algumas coisas que nós sabemos pelas profecias que ainda não se cumpriram. Por exemplo, ainda não foi manifestado o anticristo, não foi manifestado ainda. Então tem algumas coisas que estão para se cumprir. O evangelho também nós não sabemos, não podemos afirmar que já foi pregado a todas as nações. Tem nações que proíbem a pregação do evangelho. Algumas pessoas lá já ouviram a pregação, outras não. Nos países, especialmente nos países comunistas. Mas não só lá. Tem esses países também onde tem o islamismo, onde tem o radicalismo, e só se aceita o Alcorão. Então não se aceita a Bíblia, não se aceita Jesus, porque para eles é Maomé. Então lá eles não aceitam. Então tem muitos lugares que ainda tem pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Glória a Deus. Vamos ler agora em Apocalipse 22, Apocalipse, ou Revelação, livro de Revelação, capítulo 22, vamos ler aqui dos versos 10 ao 14. E acrescentou: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Olha só, essa revelação, essa mensagem revelada ao apóstolo João, quando ele estava preso lá na ilha de Patmos, e ele então teve essas revelações, e o próprio Senhor mandou que ele escrevesse, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou para ele: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. E falou para João lá: não oculte. E você e eu podemos ocultar? Podemos deixar de falar dessas coisas? Não, eu tenho medo, pastor Henrique, tenho medo da morte. Nossa, eu tenho medo desse tempo aí. Eu tenho medo de ficar, de sobrar, feito chuchu na janta na época do arrebatamento.
O medo, nós já falamos sobre ele, temos sempre repetido. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor de Deus, no conhecimento de Deus. Ele não sabe quem é Deus. Deus é um Pai amoroso. Ele nos ama, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Agora, se a pessoa se torna rebelde e não aceita a correção, quer continuar no pecado, ela vai arcar com as consequências do pecado. Já que nessa vida vai sofrer consequências e coloca em risco a sua salvação. Então, são questões de escolhas. Deus nos dá liberdade, Ele nos corrige porque nos ama. A correção de Deus é boa para nós. Nós devemos desejar ser corrigidos pelo Senhor, pelo Espírito Santo, porque no momento que Deus está interessado em nos ensinar a maneira certa de viver e nos corrigir quando nós estamos errando, é porque o interesse dele é em nos abençoar, em nos salvar e nos abençoar já nessa vida presente e muito mais eternamente. Amém? É preciso compreender isso e ter certeza de que é assim mesmo, assim como eu tenho. Espero que você tenha também. Se não tem ainda, ore para ter, para compreender e ter essa certeza. Amém? Verso 11: ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Vamos repetir esse verso. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, ou seja, vive segundo os padrões mundanos, continue na impureza, porque no mundo está cheio de impureza, e Deus não aceita nada impuro. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. Não adianta falar e não praticar. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Falamos agora há pouco. Então, o que acontece? Nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, e no tempo que está se aproximando, se avizinhando, que é o tempo da tribulação, e depois vem a grande tribulação, nós não temos outra alternativa, nós os cristãos, a não ser buscarmos mais a Deus, a não ser nos consagrarmos mais, a não ser nos fortalecermos mais, a não ser nos santificarmos mais. Continue a buscar a santificação. Por quê? Porque o cerco está fechando, a guerra está ficando cada vez mais intensa, mais acirrada. Daqui a pouco o combate vai ser como se fosse corpo a corpo, uma guerra mesmo, como nós falamos de guerras. Existem, por exemplo, níveis de guerra. Às vezes lança-se bombardeios por aviões, por aeronaves, por drones, etc. Depois vem os tanques atirando. Depois o confronto vai se acirrando, começa a ter troca de tiros entre soldados de um lado e de outro. Hoje é incomum isso, pelo poder destrutivo das armas, mas na Primeira Guerra, por exemplo, chegava ao ponto da Primeira Guerra para trás de ter confronto corpo a corpo, luta corporal. Era baioneta para lá e espada para cá e misericórdia. Então, comparativamente, a nossa guerra espiritual, em razão desses tempos do fim que nós estamos falando, está se acirrando. Satanás está cada vez mais violento, está cada vez mais, porque ele sabe que o tempo dele está findando. Então o tempo que ele tem para fazer o que ele quer fazer, que é arrebanhar pessoas para o lado dele, para levar para o inferno junto com ele, que olha, tanto que Deus é bom, o inferno não foi criado para o homem. Você sabia disso? O inferno é um lugar, é um destino que não foi designado para nós os homens. Ele foi criado para os demônios. Depois que Satanás foi expulso do céu, Deus decretou o destino de Satanás, criou o inferno para que os demônios, Satanás e os seus seguidores, os anjos caídos, chamados de demônios, fossem para lá, um local criado, reservado para os demônios. Porém,
Com a introdução do pecado na terra, os homens, especialmente depois da vida do Senhor Jesus, que não reconhecerem, não quiserem a salvação, não reconhecerem o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, também para lá irão, misericórdia, misericórdia. Mas é um local que não foi criado para os homens, tamanho o amor de Deus, porque Deus não criou o homem para a perdição, mas o homem escolheu pecar. Então nós precisamos atentar para isso, porque cada vez mais o engano está sendo terrível. Você veja que muitas coisas que são colocadas como naturais, homossexualismo, enfim, tantas coisas, desonestidade, adultério. Hoje não, você não precisa casar também não, você vai ficando aí, se der certo você continua ficando, né? Então assim, as famílias, a instituição da família, adoção de crianças por casais de homossexuais. Então assim, tudo contrário ao plano original de Deus. Essas coisas todas e tantas outras coisas são contrárias. O comportamento das pessoas, a maldade, as pessoas egoístas, cada vez mais egoístas, querem, como diz a palavra, amantes de si mesmas. Eu quero ser feliz. Tem gente que fala, não, eu quero ser feliz. Quando a pessoa fala que quer ser feliz e ela coloca isso como uma prioridade máxima da sua vida, em grande medida ela já está mostrando uma postura egoísta, porque tipo assim, eu não estou interessado em fazer o outro feliz, eu quero que ele me faça feliz. Se ele fizer o que eu quero, para mim está bom. Enquanto que o objetivo nosso é imitar o exemplo de Cristo. E como que Cristo mostrou o seu amor por nós? Indo para a cruz, morrendo, se sacrificando. Então o verdadeiro amor é sacrificial, ou seja, envolve sacrifício, envolve renúncia, envolve muitas vezes deixar de fazer coisas que eu gostaria de fazer em prol do outro, em prol do seu cônjuge, em prol do casamento, em prol da família, em prol dos filhos, enfim. Então está totalmente desvirtuado. As pessoas perderam, ou nunca tiveram, ou perderam a noção, o senso de bondade. Até a bondade hoje é desvirtuada. A pessoa pensa que certas coisas são boas, quando na verdade não são. Às vezes, por exemplo, na educação dos filhos, os pais estão interessados em quê? Especialmente os pais que têm uma condição financeira melhor, primeiro que eles não querem ter muito filho, 1 ou 2 no máximo. Não, filho é muito caro educar filhos. O primeiro argumento que eles usam já é o lado material, financeiro. Segundo, que aí eles focam, se dedicam a ganhar dinheiro, a trabalhar para ter um padrão de vida melhor, para dar uma educação melhor para os filhos, mas a melhor educação mesmo que aquela que é dada dentro da sua casa, no lar, eles não dão, não tem convivência com os filhos. Desde criancinha, bebezinho já vai lá para o maternal, sei lá, depois vai para outro lugar, nem sei os nomes lá, porque na minha época não tinha nada disso. Então, aí a criança cresce sem referência, sem educação, sem o convívio, sem o exemplo dos pais, sem os ensinamentos dos pais. Não, está na escola, está aprendendo. Aprendendo o quê, né? Não desenvolve nem o amor, os laços, os vínculos de amor não se fortalece, porque para que o amor se fortaleça, é preciso de um relacionamento, é preciso cultivar um relacionamento ali no dia a dia, na intimidade, partilhar coisas. Não, vamos fazer um trabalho aqui, vamos limpar a casa junto aqui, meu filho, minha filha, vamos fazer isso. Não, vamos no supermercado, vamos aprender a fazer compra ali, vamos me ajudar a colocar as coisas no carrinho. Enfim, são coisas que fazem parte do cotidiano, do dia a dia. Agora vamos brincar junto, vamos passear junto,
vamos estudar junto com os filhos, enfim, são coisas que, se os filhos não tiverem a participação dos pais na sua formação, não vai ter um vínculo forte, e aí nem um verdadeiro amor de familiar, de pais para filhos, de filhos para pais, não vai se desenvolver, não vai se firmar. A própria noção, o próprio conceito, a própria ideia de amor que essas crianças recebem já é desvirtuada, não tem nada a ver com o verdadeiro amor de Deus, que Deus tem por nós, que é o que nós devemos compartilhar com as pessoas, amém? Verso 12: eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. A salvação é pela fé, não é por obras, mas a fé sem obras é morta, ou seja, a pessoa que crê mesmo em Deus e na sua palavra, ela produz boas obras, automaticamente, ela se interessa, ela sabe que é importante, não pelas obras em si, mas até mesmo como gratidão a Deus por tudo que Ele fez e faz por nós. Quando nós temos a compreensão do verdadeiro amor de Deus por nós, nós somos muito gratos. Cada vez que nós aprofundamos mais no relacionamento com Deus, mais gratos a Ele nós ficamos, nós somos, e aí nós queremos retribuir um pouco desse amor que Ele tem por nós. Como que eu posso retribuir? Eu posso retribuir fazendo as mesmas obras que o Senhor Jesus fez, fazendo boas obras, frutos de justiça, amando ao meu próximo, ao meu irmão, meu semelhante, com esse mesmo tipo de amor, o amor não somente de sentimentos ou de palavras, mas de atitudes, amém? Glória a Deus. E aí nós vamos ser premiados de acordo com as obras que nós fizermos. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Quem me conhece sabe que eu tenho um grupo lá que eu considero como um grupo, como se fosse um grupo de estudo no WhatsApp. Eu coloquei esse nome, alfa e ômega. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através de seus portais. Glória a Deus. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. E assim ganham direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade com letra maiúscula, cidade santa, a Jerusalém celestial, através de seus portais. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos tratar no próximo culto de domingo, nós vamos falar sobre a árvore da vida, né? Já temos essa mensagem esboçada e vamos ministrá-la no próximo domingo. Se você quiser entender, conhecer, saber mais sobre a árvore da vida, já pode ir estudando, pode ir examinando e venha aqui para nós compartilharmos juntos no próximo domingo às 9 horas da manhã. Nós queremos salientar que nós não podemos ficar displicentes, porque a palavra de Deus nos alerta que nós temos que vigiar e orar. Nós temos a parábola das 10 virgens. 5 foram chamadas de nécias ou tolas, eram displicentes, negligentes, e 5 eram prudentes. As prudentes mantinham as suas lamparinas acesas e tinham óleo de reserva. Então isso é um simbolismo espiritual, ou seja, nós temos que estar atentos, porque nós não sabemos a hora que o Senhor Jesus virá. Ali naquela mesma parábola, quando é anunciado que o noivo está vindo, as prudentes com óleo nas suas lâmpadas saíram ao encontro do seu noivo, e as nécias, as negligentes, as displicentes ficaram para trás. Misericórdia. Então todos os 10 eram crentes, não eram 5 crentes e 5
né, ímpias não crentes. As 10 eram crentes. Então, para você, para mim, para nós, temos que estar atentos, porque nós não sabemos a hora que o Senhor Jesus virá. E se nós quisermos realmente perseverarmos até o fim, precisamos nos santificar mais, conforme a leitura que fizemos. Nós precisamos nos fortalecer mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A única forma de nós termos, verso 11: ora, quem é injusto continue na injustiça, quem é mundano continue na impureza, mas quem é justo firme-se na prática da justiça, e quem é santo continue a buscar a santificação. É o que nós estamos vendo acontecer. As pessoas que estão dando vazão, liberdade, que não têm domínio próprio, que não se interessam em buscar a santificação, em ter uma vida separada para Deus, elas dão vazão aos desejos da sua carnalidade, e elas estão vivendo como os não crentes. Muitas igrejas você não vê muita diferença no comportamento de quem é cristão com o que não é cristão, até mesmo dentro das igrejas, misericórdia. E o comportamento das pessoas que lá que não aprendem a verdade, que não são instadas a viver de acordo com a verdade que está contida na palavra de Deus, a viver de acordo com os princípios de Deus, os valores de Deus, elas pensam que não tem problema, porque agora nós estamos vivendo o tempo da graça, então eu posso pecar. Faz parte, é bom, é gostoso pecar, mentir, passar a perna nos outros, adulterar, namora com hoje, fica com outro amanhã, e assim vai. Então, são tantas coisas que acontecem. A pessoa desonesta, compra e não paga, mal pagador, enfim, tanta coisa, comportamentos que são totalmente contrários aos princípios de Deus, totalmente contrários. Então Deus está reprovando tais pessoas, e se elas permanecerem na prática de tais pecados, elas estão na iminência de ficarem, de não irem encontrar o Senhor Jesus, e depois também o destino final delas poderá ser o inferno. Misericórdia. Então essa guerra está se intensificando. Cada vez mais nós somos bombardeados por informações de todos os lados, pelas mídias mesmo. Nós vamos ser muito seletivos com aquilo que a gente vê, que a gente ouve, porque a palavra diz que a boca fala o que está cheio do coração, e o que enche o coração, ele vem através da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas motivações. Aquilo que entra no nosso coração, nós precisamos ter muito cuidado, e orar muito, e jejuar, e eu estar sempre vigiando para não deixar nada impuro entrar, e muito menos permanecer em nossos corações. Então, se eu já acho natural viver de uma forma semelhante a essas pessoas que vivem na prática deliberada do pecado, se eu tolero, se eu aceito, não tem problema não, mas ele é bonzinho, não, mas ele vai na igreja, não, vai dar o dízimo. Meu Deus, me ajuda. Então, nós não podemos consentir, permitir isso. Não é que eu vou condenar a pessoa, mas eu não posso. A salvação individual tem que cuidar de mim, da minha salvação, e na medida em que eu tiver a oportunidade, que eu souber, direcionado por Deus, que eu devo falar com a pessoa, dar um conselho, dar uma opinião, especialmente orar pelas pessoas, que é o mais importante, porque quem convence é o Espírito Santo, mas eu preciso dar um testemunho, um bom testemunho, porque quando eu for falar, o meu testemunho já tem que falar antes de mim, porque senão, quando eu for falar, a pessoa olha para o comportamento da pessoa e fala, não, peraí, você está falando isso, mas eu te conheço, você essa bagunça que você faz na sua vida. Misericórdia, né? Então, nós precisamos estar atentos e nos fortalecermos cada vez mais, porque cada vez mais nós vamos ficar sujeitos a pensar que aquilo que é errado é certo, que o que é mal é bom. É isso, a estratégia do diabo é essa, cada vez mais. Agora já existem leis para obrigar as pessoas
a tolerar aquilo que é antibíblico, antinatural. É o negócio de identidade de gênero aí, é casamento de homossexual, é adoção de crianças por homossexuais e tantas outras coisas. Não é só isso não. Não é só isso, tem muitas outras coisas que acontecem nas sutilezas. Por exemplo, você fica vendo muitos programas que falam só de violência, filmes, novelas, enfim, que falam, que mostram o quê? Mostra o que está acontecendo de mal. Você está contaminando o seu coração e você vai ser influenciado por isso. E outra, você fica fraco espiritualmente. A palavra do nosso Deus nos diz assim que nós, em Provérbios, se não me engano, 4, fala que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então eu não posso poluir, contaminar essa fonte, que é o meu íntimo, que é o meu coração, que é o meu homem interior, porque senão eu todo vou ser corrompido, eu todo vou estar poluído, eu todo vou estar contaminado, e aí eu vou sucumbir. Você, estou falando eu na primeira pessoa para não falar você, mas eu, graças a Deus, tenho vigiado e orado, não que eu não possa falhar, mas eu estou cuidando de mim nesse sentido, e você também precisa cuidar de você, porque senão você vai sucumbir. Daqui a pouco você vai cedendo aqui e acolá, você vai ficando fraco espiritualmente, aí o diabo arma um laço, você cai, comete um pecado mais grave, depois você pensa que já não tem mais jeito para você, e aí a coisa vai, um abismo puxa outro, chama outro abismo, ou seja, a pessoa vai cada vez mais aprofundando, se envolvendo com as coisas erradas, pecando, e vai indo para o inferno, passo a passo, não é de uma vez não. O diabo não vai aparecer de chifre, com rabo,